Nós humanos observamos o céu desde tempos imemoriais e há milhares de anos nós nos perguntamos: quem é este ser luminoso que aparece e desaparece, que cresce, se desenvolve, morre e volta a aparecer nos nossos céus? A Lua tem sido uma grande fonte de inspiração para nós. Não só inspiração científica, ela foi muito importante para o desenvolvimento de todas as ciências ligadas à astronomia, para o desenvolvimento de calendários, para o entendimento das marés, que é muito importante para as sociedades que vivem perto do mar, por exemplo, mas ela também foi grande fonte de inspiração do ponto de vista mitológico, do ponto de vista arquetípico. Para muitas sociedades ela era uma divindade em si, para outras ela estava envolvida na sua cosmologia, ou seja, no início da formação de tudo que existe. E hoje em dia ela continua inspirando a gente dessas duas maneiras, tanto de tentar entender a sua formação, a sua história natural, tentar atingi-la de alguma forma, agora com a missão Artemis, né? Novamente a gente tentou chegar perto dela e entender mais sobre ela, saber se a gente pode morar lá um dia. Mas também ela continua inspirando músicas, poesia, astrologia, enfim, ela é o nosso satélite natural. Meu nome é Cássia Barros, sou doutora em arqueologia, especialista em representações simbólicas e você está no canal Natureza Simbólica. Para hoje a gente falar dessa linda que é a Lua, que foi formada mais ou menos quando a Terra foi formada. Então a Terra lá, há bilhões de anos atrás, estava em formação, bateu um corpo celeste gigantesco na Terra e basicamente expeliu um pedaço dela para cima que virou a nossa Lua. Mas como o assunto hoje aqui são as representações arquetípicas, porque eu não sou física, vamos direto então para entender algumas das características que a Lua tem e como que a gente enxerga isso. Então a primeira coisa que a gente vai falar sobre a Lua é a questão da sua relação com as águas. Porque engana-se quem pensa que só depois da Idade Moderna, só depois de Isaac Newton é que a gente foi entender realmente que a Lua exerce uma força gravitacional nas marés. Não, a gente já sabia disso há muito tempo, só que a gente não chamava de gravidade, a gente chamava de outros nomes. Então, primeiro, o que é a maré? Bom, explicando de uma maneira bem simples, a Lua exerce uma força gravitacional, ou seja, ela puxa a água quando ela está mais perto da Terra. Então, se a Lua, a Terra está girando, a Lua também está girando, né? A Lua vai demorar mais ou menos umas 12 horas e 25 minutos para fazer aí o seu giro. Toda vez que ela passar perto da Terra, ela vai exercer essa força, vai tipo puxar a água para cima. Então, a gente vai ter marés muito altas e muito baixas quando a gente tem lua cheia e lua nova, e uma coisa menos drástica quando a gente tem lua crescente e lua minguante. E os povos que moravam perto do mar, principalmente, eles já perceberam isso há milhares de anos. Por quê? Porque eles estão ali observando o mar diariamente, eles precisam do mar para sobreviver. Populações que vivem no litoral podem até fazer plantios, mas geralmente vão se aproveitar mais da riqueza do mar. Então, as populações da Austrália, os aborígenes, os polinésios, né, as populações ali do Havaí, essas populações ancestrais têm um grande conhecimento sobre isso. Só que vão explicar de maneiras diferentes. Mas impressionante mesmo é o conhecimento do povo Maori. Eles têm um calendário que se chama Mara Mataka, que é um calendário lunar tradicional deles, de 12 meses, e ele foca nas 30 noites do ciclo lunar, né? O ciclo lunar tem mais ou menos 29,5 noites, mas vamos dizer assim, né? 30 noites. E cada noite para eles tem um nome específico e instruções específicas sobre a altura das marés, a força das correntes e a abundância dos peixes. Então, para cada dia do calendário deles, eles observavam como estava a maré e sabiam onde ia ter peixe, como é que ia estar a correnteza, ou seja, uma coisa muito sofisticada. Hoje em dia, né, estudos contemporâneos de cientistas,
eles vão dizer que é um sistema de dados muito preciso que eles tinham, que é realmente uma coisa impressionante e que se alinhava perfeitamente com as variações de marés. Agora, é claro, os Maori não chamavam a coisa de gravidade. Eles tinham outras explicações para isso, como, por exemplo, o mito de Rona. Então, Rona era uma mulher Maori que tinha saído aí para beber água à noite, estava uma lua cheia e passou uma nuvem na frente da lua cheia e a lua cheia se escondeu e ficou tudo escuro. E a Roni ficou muito brava, começou a xingar a lua, tal, como se fosse culpa dela. A lua se doeu e puxou a Roni para cima dela. E a Roni ficou morando na lua. E hoje, até hoje, quando você olha para a lua e vê aquelas manchas da lua, é a Roni se movimentando por ali. A lua puxou a Roni, assim como a lua puxa as águas. E quando a Roni chegou lá em cima, a Roni acabou se entendendo com a lua de alguma forma e acabou tendo ela mesma esse poder de puxar as águas. Então, é uma maneira mitológica de explicar uma ciência, entre aspas, muito precisa que eles tinham sobre as marés. Então, a lua estava ligada diretamente ao sustento destes povos. E uma coisa interessante aqui também é que Galileu Galilei, né, o famosíssimo pai da ciência moderna, para ele a lua não tinha nada a ver com as marés. Ele achava que as marés tinham a ver apenas com o movimento de rotação da Terra, e só depois que pela ciência com Isaac Newton a gente veio a saber, né, em 1687, que sim, tinha a ver com a Lua. Então veja como é interessante, um povo maori, milenar, já sabia disso, e Galileu Galilei não. Mas voltando aqui para o caso das marés mudarem, etc., a gente tem essa coisa da Lua mexer, então, com as nossas emoções. E se ela mexe com a gente, né, ela vai mexer com coisas que talvez a gente não controle muito bem, porque a gente não controla muito as emoções. Além de tudo, ela aparece à noite, ela ilumina a noite, e a noite para nós humanos, ponto de vista natural, já é algo que a gente teme, porque a gente não enxerga muito bem à noite, a gente não tem esse sentido de visão noturna. E de um ponto de vista mais psicológico e até mesmo mais simbólico, ela também representa a nossa noite escura, o nosso inconsciente, coisas que não estão claras para nós, que ela pode iluminar quando ela aparece e ela pode deixar mais difícil de entender quando ela some, e ao mesmo tempo ela está puxando as nossas águas, que são as nossas emoções. Então, meus amigos, a Lua, simbolicamente, está mexendo com muita coisa perigosa aqui dentro. Emoção e inconsciente são duas coisas que ela mexe, e quando essas duas coisas se juntam, nem sempre é fácil. Além de mexer com as marés e de mexer com as nossas emoções e de mostrar que nada está fixo, ela tem as fases, também mostrando para a gente que nada está fixo, certo? Então, a gente vai ver ela se modificando ao longo de um período de tempo, de 29 dias e meio ou 30 dias, como queira, e a gente vem observando isso, claro, há milhares de anos. A gente tem, por exemplo, na caverna de Lascaux, algumas pinturas de uns pontinhos pretos, que eu vou mostrar para vocês aí na tela. Estes pontinhos pretos, por exemplo, em cima de um cervo, em cima não, embaixo do cervo, outro que aparece embaixo de um cavalo, foram interpretados por arqueólogos como o ciclo lunar, tá? Então, eles fizeram contagens, tem também um quadradinho que aparece vazio, que eles interpretaram como a lua nova, etc., e acabaram interpretando isso como um certo calendário lunar, que essas pessoas estavam, então, observando para poder fazer o seu calendário. Eu falei isso também no vídeo da estrela, inclusive no vídeo da estrela eu falei também sobre a caverna de Lascaux e sobre como a observação dessas estrelas foi importante também para a formação dos calendários. Então essa, vamos dizer assim, é a parte que vai ligar a gente mais à ciência natural que está se desenvolvendo ali desde a pré-história. Mas, claro, né, desde a pré-história a gente não separa as coisas, a gente começou a separar isso da idade moderna para frente. Até então, a mitologia estava junto com a ciência, estava junto com a astrologia, estava tudo com a astronomia e estava tudo certo. E o que a gente pensa quando a gente vê essa questão da Lua
aparecer, desaparecer, brilhar, um brilho que não é dela, inclusive. A gente pode perceber que a Lua vai sempre falar de coisas que são inconstantes, para o bem ou para o mal, porque ela vai falar dos ciclos da nossa vida. Esse ciclo ele vai sempre começar e acabar, que é o que fez com que as pessoas conseguissem fazer seus calendários, e o que fez também com que as pessoas começassem a pensar sobre o que isso significa. E para explicar isso, eu vou dar um salto gigantesco no tempo, que eu estava em Lascaux há 15 mil anos atrás, mas vocês vão entender que o simbolismo possivelmente está aí no nosso inconsciente coletivo, então a gente pode fazer isso. Vamos falar da carta do tarô da Lua. Então, vou mostrar aí na tela para vocês algumas cartas do tarô da Lua. O que a gente tem geralmente na carta do tarô da Lua? A gente tem um animal ali, que é uma lagosta ou um lagostim, saindo da água, né? A gente tem 2 canídeos e a gente tem a Lua. Claro, a gente vai ter muitas outras cartas de tarô muito diferentes que não vão ter isso. Vamos dizer que essa é a coisa mais tradicional. Então, o que a gente tem aí? A gente tem as águas embaixo da carta, representando o quê? Que a Lua vai mexer com as nossas emoções, certo? A gente tem aí 2 canídeos, às vezes são 2 cães, às vezes o cão e um lobo. E o que isso quer dizer, né? Bom, a Lua tá brilhando lá em cima. Embaixo, ela tá mexendo com as nossas emoções, ela tá mexendo com as nossas águas. Então, essa carta, ela vai dizer, olha, presta atenção nas suas emoções. Elas estão interferindo em alguma coisa. Você precisa prestar atenção nisso. Tem um animal ali que é o lagostim ou a lagosta, que é um crustáceo. Os crustáceos, quando eles estão crescendo, se desenvolvendo, eles têm um exoesqueleto, então ele cresce, não cabe mais naquele exoesqueleto, ele sai desse exoesqueleto, é um processo que pode ser um pouco difícil para ele, e ele cria um novo exoesqueleto. Então são ciclos de crescimento desse crustáceo. Ele tem um ciclo que ele vai ficar dentro desse exoesqueleto e ele vai ter uma morte simbólica, porque ele vai deixar uma parte do corpo dele ali para criar um novo exoesqueleto, como os ciclos da Lua. A Lua nasce linda, tá cheia, ela vai minguando, ela morre, ela desaparece completamente, a luz dela desaparece, mas ela nasce de novo. Então tem esse simbolismo das nossas fases também aí. Atrás, bom, os cachorros, né? Os cachorros ou os canídeos são animais que têm essa coisa de às vezes uivar à noite, né? Principalmente os lobos, que a gente entende que eles estão uivando para a lua. Então eles vão falar muito dessa nossa parte instintiva, dessa nossa parte de estar em uma noite escura e de algo perigoso que tem ali, que a gente está uivando, que a gente está se comunicando. Ela vai falar do nosso inconsciente, dos instintos que estão aqui dentro. Então é uma carta difícil de entender, porque ela não fala de coisas muito racionais, ela fala de inconsciente, ela fala de emoções, ela fala de instintos, ela fala de mudanças, de fases que a gente muda. Pode ser fase hormonal, pode ser fase da nossa vida, pode ser coisas que vão morrer e depois nascer, e coisas que a gente tem que mudar ou não. Atrás desses cachorros tem 2 torres. Uma tem um caminho, a outra não tem um caminho, às vezes, nessas cartas, né? Vocês assistiram aquele filme muito velho, que eu amo, que é o História Sem Fim, que tem o livro também, que é maravilhoso. O Atreio, quando ele vai passar em um certo... ele é o herói, né, da história, e ele tem que passar por 2 torres gigantescas com 2 esfinges. E se ele demonstrar medo, as esfinges têm um laser no olho, assim, e elas vão matá-lo, elas vão jogar esse laser nele e ele vai de arrasta. Então ele tá passando ali, é uma tensão, e aí uma hora ele tem um medo e elas acabam jogando laser, mas ele acaba correndo e acaba conseguindo passar. E eu gosto de lembrar desse filme, quando eu vejo essas 2 torres, porque elas marcam esse limiar da gente entre o inconsciente e o inconsciente, entre as mudanças que a gente vai ter que fazer quando aparece essa carta pra gente, e às vezes isso é muito difícil, dependendo do tipo de mudança que a gente está fazendo, principalmente porque a gente está falando de inconsciente aqui.
Voltando às fases da Lua, vamos falar um pouquinho agora sobre cada uma delas, porque dentro das mitologias e simbologias do mundo, a gente também deu significados diferentes para cada uma delas, principalmente para a Lua cheia. Bom, a Lua cheia eu vou deixar à parte, já falo sobre ela, mas claro, né? Quando a gente vê a Lua cheia, a gente pensa em prosperidade, em iluminação, em coisas mais que vão ajudar a gente a passar por algum problema, por alguma questão, porque ela ilumina a nossa noite escura, ela traz luz para a nossa noite, né? Mas a gente também pode pensar que essa luz que ela tem, eu falei que não ia falar do Lua cheia, já tô falando, né? É que eu vou falar melhor depois. Que essa luz que ela tem é uma luz que não é dela. E que também na carta do tarô, por isso que algumas pessoas interpretam a carta da Lua como uma ilusão, porque ela está mostrando uma luz que não é dela. E essa verdadeira luz é do Sol, que pode ser entendido como a nossa verdadeira essência. Voltando aqui, então ela começa a minguar. Se ela começa a minguar, simbolicamente eu vou entender isso como uma época de começar a diminuir, de começar a pôr o pé no freio. Muitas pessoas utilizam e utilizaram milenarmente as fases da Lua para o plantio, porque elas entendiam que isso mexia com a seiva das plantas, então vou começar a entender que essa seiva está descendo para a raiz, né? Simbolicamente que eu tenho que talvez ficar mais quietinha. A lua nova, ao mesmo tempo que é uma morte simbólica, anuncia um renascer, como se fosse uma fênix. Então eu posso usar para me preparar para fazer coisas novas, porque vai começar a crescente que vai trazer a minha prosperidade de novo. Mas vamos lá falar sobre a lua cheia e seus mistérios. Hoje a gente entende que certas figuras folclóricas se transformam na lua cheia, como por exemplo o lobisomem. Mas da onde veio esse lobisomem, né? Da onde veio essa ideia de pessoas se transformarem em lobos? Bom, a gente entende que essa ideia de pessoas se transformando em lobos, principalmente de homens se transformando em lobos, ela é uma ideia que vem das culturas proto-indo-europeias. O que é isso? Que é isso? Culturas muito, muito antigas da Ásia e da Europa. Então isso seria um conhecimento que veio... Um conhecimento, não é meu conhecimento, né? Uma crença que veio ali se formando em diferentes sociedades por muito tempo. Então, na Grécia, a gente vai ver uma classe de guerreiros que se chamava Cório, por exemplo, os Córios, que eram guerreiros jovens e que tinham um culto ao lobo e que eles meio que colocavam peles de lobo, meio que talvez se transformassem em lobo, entre aspas. A gente vai ver também que Heródoto vai trazer que os citas eram um povo ali do Oriente Médio, que era um povo considerado muito bélico, e que certa parte ali, certa sociedade dentro dos citas tinha essa capacidade de se transformar em lobo e depois voltar para ser uma pessoa. Ele até escreve, é muito engraçado que ele não acredita nisso, que ele acha que essa história é muito esquisita, mas enfim, ele escreveu, né? Então assim, as dúvidas ele tinha. E, enfim, a gente tem também casos de licantropia, que é essa transformação do homem em lobo, retratadas em alguns textos romanos, e isso vai acabar chegando na era medieval, na época moderna. E quando o cristianismo acontece nesse meio de coisa aí, é claro que o cristianismo vai demonizar muito essa figura, né? Assim como ele demoniza extremamente o lobo em si. Vai lá assistir o vídeo do lobo, que eu explico isso direitinho, o coitado dançou nessa história. O que vai começar a acontecer? Vai começar a acontecer uma ligação desse folclore, desse lobisomem, desse licantropo, com as bruxas. Então, nos tribunais medievais e da Idade Moderna, principalmente, de bruxaria que a Igreja Católica fazia, começou a aparecer também o julgamento de homens que se transformavam em lobisomem. E isso é uma coisa bem triste, tá? A gente pode até achar isso engraçado hoje, mas é uma coisa muito triste, porque, de fato, principalmente a gente tem vários registros ali da Suíça, da região que hoje é a Suíça, desses julgamentos, né? Tem até um bem famoso de um homem que se chamava Peter Stump, que eles
pegava essas pessoas, vai saber por quê, quais eram os reais motivos, né, da igreja, às vezes eram motivos que não tinham nada a ver com a religiosidade, enfim, né, queriam alguma coisa dessas pessoas, como é muito comum no caso das mulheres, né, roubar terra e etc. Mas, enfim, pegavam essas pessoas e acusavam elas de se transformarem em lobo, ou às vezes, gente, era também que aconteciam coisas muito ruins, aqui é YouTube, né? Então, eu falava, pessoas faziam coisas muito ruins por aí à noite, e aí falavam, não é que é um criminoso, é um lobisomem. E aí também ia lá a pessoa ser julgada. Então, essas pessoas que iam ser julgadas, né, falavam que elas ficavam loucas, que elas enlouqueciam, e por elas enlouquecerem, elas viravam lobo e faziam coisas horríveis pela cidade por aí. Hoje, a gente liga essa questão do lobo com a lua cheia, isso não está claro que era ligado nessas outras épocas aí, a licantropia com a lua cheia, mas a loucura com a lua cheia, que é o link que a gente vai fazer aí com essa questão de se transformar em um lobo e de perder a cabeça, de fazer coisas criminosas por aí e tudo mais, ela tem tudo a ver com a lua cheia há muito tempo. Por exemplo, no século XIX, nós temos escritos de alguns médicos que começavam a observar que em alguns hospitais, né, em alguns asilos para pessoas que eram consideradas fora da normalidade, né, loucas, que os pacientes ficavam muito agitados na lua cheia. Isso era uma crença que esses médicos tinham nessa época. Isso é cientificamente comprovado? Não, isso não é cientificamente comprovado. Inclusive, essas pessoas podiam ficar mais agitadas na lua cheia simplesmente porque a lua cheia iluminava mais e as pessoas conseguiam sair, conseguiam andar, quando não estava tudo escuro. Então, apesar de que essa história é muito antiga. Mas é só para fazer um link aqui, que é mais próximo da gente, com essa história do lobisomem, porque o século XIX está um pouquinho mais próximo, né? E essa história ela ficou marcada aí entre os médicos, né? Nessa época, porque a gente vai ver, de fato, a lua sendo ligada ao lobisomem em um filme que se chamava The Hard Rule, que a gente vai ter um homem se transformando em lobisomem, especificamente na lua cheia. Foi, então, em 1941 com esse filme, né, que fez essa ligação bem clara que a lua cheia é que era o gatilho para o homem se transformar em lobisomem, né? E ele também colocou várias coisas aí nesse folclore que a gente leva até hoje, que são, por exemplo, além da transformação ser o gatilho, ser a lua cheia, a vulnerabilidade à prata, que tem tudo a ver com a lua. A gente fala que a prata é o metal da lua, né? Em várias culturas, inclusive a gente tem isso aqui nos Andes, a gente tem que a prata são as lágrimas da lua e o ouro é o suor do sol, né? Então isso é milenar também. Mas voltando para a história da loucura da lua, que isso não nasceu no século XIX, a gente tem uma história da loucura da lua que se chama, na verdade, lunatismo. Esse lunatismo ele foi uma coisa muito importante para o desenvolvimento da psicologia e da psicoterapia e da psiquiatria, né? Porque é justamente tentar entender de onde vem essa loucura, esse desequilíbrio mental que nós temos. E a gente vai ver que no pensamento científico antigo e também nas crenças antigas, a lua era vista como um disruptor biológico. Então, a transição da loucura geral para o lunatismo, ela foi codificada numa ideia de que certos indivíduos apresentavam sintomas apenas quando aparecia a lua cheia, que hoje a gente sabe que não é assim. A gente vai ver isso, por exemplo, em Aristóteles. Então, lá na Grécia, a gente já tem essa ideia sendo falada. E também em Plínio, o Velho, né, em Roma, então, que eles vão propor que o cérebro é a parte mais úmida do nosso corpo e que ele deveria, então, porque ele tem água lá dentro, né, estar sujeito às mesmas forças das marés. Já o Paracelso, no século XVI, né, o famoso médico, ele vai dizer que a luz da lua seduzia os espíritos do cérebro, levando ao surgimento do termo lunático. Na Idade Média, a gente vai ter a teoria dos humores, que eu explico no vídeo da estrela, então não vou falar muito sobre ela aqui, vou falar superficialmente. Se vocês quiserem saber, vão lá para não ficar me repetindo, né? Mas, basicamente,
a gente tem os humores dentro da gente, que são os líquidos que a gente tem dentro da gente, o sangue, e que, claro, que a Lua, ela mexia com isso. Acreditava-se na Idade Média que a gente era um microcosmos do céu. E os médicos, eles só mexiam em certa parte do corpo, só faziam cirurgias, se a Lua estivesse no lugar certo naquele momento, porque ela podia mexer com esses líquidos nossos e podia dar certo ali. Então, o nosso corpo era todo mapeado de acordo com a astrologia. E veja que interessante e que triste para nós mulheres. Nós mulheres éramos consideradas mais frias e mais úmidas do que os homens, porque a gente tem um útero e, além de tudo, vai menstruar, né? Que é um dos líquidos que a gente tem. Vem comigo aqui. Se a Lua mexe com as águas e na Lua cheia a gente fica, segundo estes médicos, mais maluca, quem que fica mais maluco, o homem ou a mulher, nessa visão tão bonita? Quem tem mais água, né? Então, patriarcado lindo e maravilhoso, só que não. Desde muito tempo, vem trabalhando com a ideia que mulheres são inconstantes como a Lua, que elas têm muita água no corpo, então que a Lua mexe com elas, e que a possibilidade de uma mulher ser louca é muito maior do que a do homem. Nossa! Tô chocada, né? Chocada, quase não acontece até hoje isso. Quase não acontece, né? Isidoro, que é um escritor aí, né, medieval, ele vai comentar que os períodos menstruais eles eram ligados ao ciclo da Lua e então a mulher ela era muito mais suscetível à loucura e que essa loucura que o sangue menstrual era um sangue extremamente perigoso porque era um sangue ligado à loucura e que então não se poderia ter relação com uma mulher de jeito nenhum quando ela estivesse menstruada porque ia poluir o homem. Conhece essa história? Nossa, que novo, né? Isso, eu tô chocada. Então, textos médicos diziam que a menstruação era uma monstruosidade, que não era algo natural. Pega-se a ideia, por exemplo, de que o inconsciente, as emoções, as águas, a capacidade de ser fértil, as mudanças no corpo feminino, o ciclo que a gente passa, tem a ver com a Lua, e em vez de ver isso e honrar isso como uma contraparte de um sagrado masculino, pega isso e fala isso, que isso é sujo, que isso é loucura, que isso é inconstância e que inconstante é uma pessoa que não consegue ser racional e que, portanto, é uma pessoa maluca. É muito triste, né? Porque a gente vê isso e a gente vê que até hoje a gente é obrigada a ouvir que a gente é louca, que a gente é muito emocional, que a gente, enfim, tudo que vocês já sabem, não preciso ficar dizendo. Sobre a lua crescente, que é outra que a gente vê uma representação dela bastante por aí, ela vai aparecer muito nas mitologias, a lua crescente, porque é a forma mais simples da gente reconhecer que a gente está retratando a lua ali. Se a gente faz ela como lua cheia, um círculo, a gente não pode saber imediatamente se é ela ou se é o sol, né? Então, a lua crescente é bem fácil de saber que a gente está falando da Lua. Por isso ela vai aparecer como símbolo de divindades lunares muito comumente. Por exemplo, na Suméria, na antiga Suméria, na Mesopotâmia, a gente tem Nanassim, que vai ser representado com esse símbolo da lua crescente. Muitas vezes a gente vai ver também a representação dessas divindades com o chifre da vaca ou do touro, porque ele é muito parecido com a lua crescente, né? Pode ser também o caso aí de Nanassim. E é muito interessante a gente ver que Nanassim é um homem, é o deus lua. Normalmente a gente vê a lua relacionada ao feminino, mas tanto na Mesopotâmia como no Egito, com o deus Iá ou o deus Cônsul, a gente vê um homem sendo a lua. O que é muito legal, porque quebra vários paradigmas que a gente tem, inclusive do que eu estava falando agora para vocês, de relacionar toda essa inconstância, essa inconsciência e essa parte instintiva à mulher. Esses povos associavam a um homem. Para você ver como essas coisas são construídas, porque nós, seres humanos, somos feminino e masculino dentro da nossa psique. Nós temos essas duas polaridades, nós não somos uma coisa só. Aqui dentro,
no nosso inconsciente e mesmo no nosso consciente, nós temos a energia feminina e masculina. O nosso, vamos dizer assim, desafio é equilibrar essas energias, né? É ser tanto racional como emocional e em equilíbrio. É ser tanto consciente quanto inconsciente, porque se eu não conheço o meu inconsciente, ele me toma. Então a gente precisa desse equilíbrio, né? Mas voltando aqui, nós temos também muitas deusas, a maioria são deusas, né? Então, na Grécia a gente vai ter a lua crescente, não só a lua crescente, mas a lua crescente com a estrelinha, que é muito interessante, esse símbolo aparece já na Grécia, ligado a deusas como Selene, que é a deusa lua propriamente, Ártemis, que depois foi ligada à lua, né? Hécate também aparece ligada a esse símbolo da lua com a estrelinha. Essa estrelinha, às vezes ela é interpretada como Sol ou interpretada como Vênus, por exemplo, que é uma estrela muito importante para várias divindades. Por exemplo, no caso de Nanassim, lá na Mesopotâmia, ele é ligado à Lua, mas ele é pai de Ishtar, que é uma deusa que é ligada a Vênus, né? E aí, o que vai acontecer? Olha só que interessante, porque que essa lua com a estrela hoje é um símbolo dos países árabes, né? É um símbolo do islamismo, inclusive. A gente tem, olha só de onde saem as coisas, que legal que é. A gente tem, então, a Ártemis, né, sendo, essa deusa grega, sendo ligada a essa imagem dessa lua crescente mais para frente na história dela. A deusa Ártemis virou a deusa Diana dos romanos. Virou não, né? Foi sincronizada com Diana, tá lá a Diana dos romanos. O Império Romano cresceu, se reproduziu e morreu uma hora, né? Mas antes de morrer, ele foi dividido em dois, no Império Romano do Ocidente, do Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente morreu mais cedo. O Império Romano do Oriente foi fundado por Constantino, ali mais ou menos em 330, se não me engano, e se tornou uma cidade muito próspera no início, que era Bizâncio, né? Muito próspera, e todo mundo queria Bizâncio. E o Constantino se tornou, né, mais para frente aquilo tudo ali se tornou cristão, propriamente, né? E o que aconteceu com Diana? Diana foi sincronizada com a Virgem Maria. O que aconteceu com a Virgem Maria? A Virgem Maria virou, então, a estrela da manhã, que é Vênus, e foi ligada à Lua também. Então, esse simbolinho da estrela, da Lua crescente, foi muitas vezes um símbolo da Virgem Maria. Então, Bizâncio cresceu, se reproduziu, muito linda, muito maravilhosa, e todo mundo de olho, os árabes de olho, os turcos de olho, até que, ó, chegou uma hora que os árabes tomaram Bizâncio, fundando Constantinopla, que hoje é Istambul. E eles pegaram aquela bandeirinha, com aquela estrelinha, com aquela luinha, e pensaram, nossa, bonita, vamos deixar. E virou o quê? Símbolo do islamismo. Então, hoje ela está em várias bandeiras, inclusive na bandeira da Turquia. A gente já conversou bastante aqui sobre a questão da lua não ter luz própria. Mas, de qualquer forma, o brilho da lua nem sempre é interpretado como uma coisa ruim, como sendo ela apenas uma ilusão de um reflexo que é muito mais profundo da nossa alma, né? Às vezes é uma boa interpretação, às vezes aquele brilho é interpretado como o brilho da nossa alma de qualquer forma, não importa que ela está só refletindo. Existe uma coisa interessante, este brilho da lua, ele é chamado pela ciência de hoje de albedo, essa capacidade que ela tem de refletir, né? Não sei falar em termos de física, mas essa capacidade que ela tem de reflexão da luz, aí é chamada de albedo. O albedo é um termo em latim que significa brancura, e ele é um termo que é utilizado na alquimia. Falo em vários vídeos aqui sobre alquimia. Alquimia é uma ciência, entre aspas, né? Porque ela mistura ciência e crenças, enfim, que ela vem desde tempos muito antigos, então a gente vai ter raízes no Egito Antigo, raízes na Mesopotâmia, raízes na Europa, e ela se desenvolveu muito durante a Europa medieval e moderna, né? Então, a alquimia, para Carl Jung, por exemplo, que é o nosso grande psicólogo do inconsciente, ele vai dizer que, apesar dos alquimistas estarem realmente fazendo experimentos químicos, tentando buscar transformar o chumbo em ouro de uma forma material, que isso não era somente algo material, não era somente algo que se fazia para obter ouro físico, e sim que cada etapa da alquimia representava uma etapa de transformação do nosso ser, de entrar em contato com o nosso inconsciente, de nos purificarmos e de, no final,
fazer uma união da nossa energia masculina com a nossa energia feminina e atingir a iluminação. E por que eu estou falando disso? Porque albedo é uma das fases da alquimia, como eu falei para vocês. Então, para os alquimistas que escreviam tudo em código, em símbolos, né? Não era uma coisa muito aberta, era um conhecimento fechado só para alguns. Eles utilizavam símbolos como a lua para essa fase. Quando a gente chega no albedo, o alquimista está lá mexendo uma mistura que se chama nigredo, porque é uma mistura escura, que não se enxerga muito bem o que está ali. Conforme a gente vai começando a enxergar, a gente chega na cauda pavones, que vão aparecendo umas luzes, umas cores, e a gente vai purificando, purificando e tornando aquilo tudo muito claro, e a gente chega no albedo. É uma metáfora para a purificação da nossa alma. Para isso, eles os utilizavam como símbolos a lua, a prata, que vem também daí, né, também de várias outras culturas, mas também daí vem a ligação da prata com a lua, o cisne, que era uma representação do albedo, dessa pureza, dessa brancura, né, então a gente vai ver aí o brilho da lua, como se fosse o brilho da nossa própria alma, e a rainha branca, que é essa nossa parte feminina, essa contraparte feminina ligada à lua, que vai se unir ao rei sol no final da obra alquímica, e vai fazer com que a gente se eleve, se ilumine. Nós temos também a questão dos eclipses lunares, né? E vocês devem imaginar que, para muitas sociedades, é um grandíssimo um problema, né? Porque, afinal de contas, você estava lá com o seu calendário, você sabia que a lua tinha um ciclo, você confiava naquilo, estava fazendo ali suas plantações, estava contando seus dias, estava lá, né, controlando a sua maré, a quantidade de peixe que ia vir, não sei o que, até que um dia aquela lua sumia. O que é isso, né? Pelo amor de Deus. Então, muitos povos tinham problema com isso. Muitos que tinham um conhecimento muito avançado, como os mais, não tinham tanto problema assim, porque eles previam, inclusive, as eclipses. Não que eles achavam bom, tá? Não que eles achavam bom. Era um problema também. Mas não era uma coisa tão assim, eles já sabiam o que ia acontecer, pelo menos, né? Mas a maioria não sabia o que ia acontecer e, né, assustador. Então, muitos povos tinham explicações para isso. Por exemplo, os Inca acreditavam que Mama Quila, que é a deusa lua, vai lá assistir o vídeo dela, ela merece, não vou falar dela aqui porque ela tem um vídeo só dela, então vai lá assistir o vídeo dela. Quando acontecia o eclipse, era porque um jaguar estava tentando devorar a coitada. Já outras sociedades, como por exemplo Mesopotâmia, que eu falei para você de Nanassim, que é o deus lua, né, era quando ele estava sendo atacado por demônios. Ou não, isso era considerado, inclusive, um ataque ao rei, ao imperador, quando tinha eclipse, porque o imperador era ligado à lua, não ao sol. Olha que interessante. Quanta coisa legal você está aprendendo aqui. Você não está aprendendo muito, tipo, um monte de coisa legal aqui? Então vamos deixando like, vamos se inscrevendo no canal, vamos mandando esse vídeo para pessoas que gostam da lua? Vamos olhando aqui nos links aqui embaixo, conhecendo os cursos que a gente tem aqui, como o curso de enfleiragem caseira para você aprender a fazer perfumes, como o curso de animais de poder, a jornada dos animais de poder, que é uma jornada muito linda, que eu falo muito sobre alquimia. Então, vão entrando aqui nos links, vamos deixando like, se tiver o botão de hype, deixa o botão de hype e deixa uma luazinha aqui para mim. Lembra que comentário é importante no YouTube. Voltando, temos também no hinduísmo, a gente tem nos Puranas, né, num dos textos sagrados hindus, que houve um episódio, né, que eles estavam mexendo no oceano. Olha que interessante, estavam mexendo no oceano. Estavam, tipo, batendo esse oceano como se fosse uma batedeira, porque no fundo do oceano tinha o Amrita, que é o que ia dar imortalidade para os deuses. Até então eles não tinham imortalidade. E nessa ocasião, o deus Shiva estava em sua reencarnação feminina. E ele pegou o Amrita e falou para os deuses, fica em fila que eu vou dar um pouquinho para cada um. Foi dando. Só que um demônio se colocou lá na fila, fingiu que era deus, acabou tomando o Amrita, né? O sol e a lua viram e foram lá contar para esse avatar de Shiva chama Mohini, para Mohini, que isso tinha acontecido, foram dedurar. E Mohini foi lá, né, e pá, na cabeça deste demônio, que ficou então sem cabeça e com um corpo. Porém, ele já estava imortal, então não morreu, ficou uma cabeça viva e um corpo vivo. Só que ele ficou com muita raiva da lua e do sol, né? Que inclusive é o lua aqui também,
para os hindus é Chandra, ele é um homem. Então, ele passou o quê? A perseguir a lua e o sol, e às vezes ele conseguia, só que como ele não tinha cabeça, o que acontecia é que a lua às vezes caía dentro da garganta desse desgramento. Enfim, explicações de eclipse, não é mesmo? E temos também uma bem famosa que vem da mitologia nórdica, que nós temos o lobo Fenrir, né, que se eu não me engano é filho de Loki, sim, né? E esse lobo Fenrir, que é um grande lobo, um lobo maravilhoso, um lobo incrível, gigantesco, assustador, teve 2 filhos, teve 2 lobos. Estes 2 lobos perseguem a lua e o sol, né? Então é o Skoll e a Hati. Sim, o Skoll da cerveja persegue a lua não, o Skoll persegue o sol, o Hati persegue a lua, né? Isso. E quando eles conseguirem chegar nos 2, eles vão devorar, cada um vai devorar um dos 2, e esse dia será o Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, o dia que vocês já sabem, os deuses vão de arrasta para cima. Eu não sei se vocês já viram o coelho na lua. Aquelas manchas que tem na lua, muitas pessoas associam a imagem de um coelho, né? Isso é muito comum em várias sociedades da Ásia, sociedades antigas do Japão, da China, da Coreia, do Vietnã, e também nas sociedades das Américas, né? Então, realmente, isso se chama pareidolia, né? Quando a gente vê uma mancha e acha parecido com alguma coisa, então realmente é parecido com um coelho, porque tanto na Ásia quanto em sociedades antigas nas Américas o pessoal via um coelho. Nas sociedades da Ásia é comum a gente ver que eles não viam somente um coelho, mas um coelho com um pilão fazendo um tipo de mistura ali, né? Tem lendas chinesas falando que ele está fazendo o elixir da vida junto com a deusa lua. Em outras lendas ele está fazendo bolinho de arroz, está fazendo um outro tipo de bolo, né? Sempre, normalmente, uma coisa bem positiva, assim. E aqui nas Américas a gente tem, por exemplo, a deusa da lua Maia. Ela é representada frequentemente segurando um coelho, justamente por causa disso, né? E a gente tem também uma lenda azteca, mexica, que vai dizer que Quetzalcóatl, né, a grande serpente emplumada, estava com muita fome, não estava por algum motivo encontrando nada para se alimentar, apareceu um coelho e ele se ofereceu como alimento para Quetzalcóatl, que é uma grande divindade, então aquilo para ele era uma honra, ele se ofereceu em sacrifício. E aí Quetzalcóatl ficou muito tocado com isso e honrou esse coelho, colocando esse coelho na lua. Falar um pouquinho sobre algumas sociedades antigas e como elas viam a lua. Escolhi só algumas, né? Porque obviamente todas viam a lua de alguma forma diferente. Mas vamos começar pela Mesopotâmia de novo. Vamos falar de Nanassim, o deus lua que eu já falei para vocês. Então ele era visto na Mesopotâmia, em diferentes sociedades da Mesopotâmia, claro, com nomes diferentes, como uma entidade que muitas vezes estava entre os deuses mais importantes. Então, a gente vai ver que na Mesopotâmia, a gente não tem, de modo geral, uma diminuição da lua em relação ao sol. O poder da lua de iluminar a noite era visto para eles como uma coisa muito importante. E eles observavam muito o céu, eles eram muito bons astrônomos, né? Então, ela era colocada num lugar de destaque. Um lugar de tanto destaque que em muitas dessas sociedades o deus Lua era diretamente associado ao rei, como eu disse para vocês. O rei era uma manifestação lunar muito interessante, né? Uma manifestação masculina lunar, comprovando que para eles as questões de intuição, de mudanças, dessa inconstância desses ciclos, era uma questão também masculina. Claro que nós somos as duas coisas, né? E uma questão muito importante, controlar esses ciclos e essas mudanças era uma coisa que o rei devia fazer. Outra coisa que um rei devia fazer era trazer muita prosperidade e fertilidade para os seus súditos, e o deus Nanassim, que é a lua, ele era visto como um deus pastor, principalmente ligado ao gado, porque o gado, né, tem os chifres, né, tecnicamente os cornos, né, que lembram a lua crescente, estão muito ligado à lua. Então ele era visto como um pastor, trazia prosperidade, trazia, né, o gado sempre muito ligado à riqueza, então trazia riqueza para as pessoas, era visto que ele era o pastor das estrelas, né.
como uma figura masculina que vai trazer toda essa prosperidade. Já no Egito, a gente teve também, como eu disse, figuras de deuses masculinos ligados à lua. A lua não era vista como algo feminino. A gente tem deusas, né, como Hathor, como Ísis, que de repente vão aparecer com os chifres da vaca, os cornos da vaca, principalmente Hathor, e isso tem, de alguma forma, também ligação com a lua, mas não é para os egípcios uma coisa muito forte, tá? Eles ligam mais mesmo a lua ao masculino. Então a gente tem essa divindade mais antiga que era Iá, né? E a gente tem depois mais para frente o deus Tote, que também foi ligado à lua, que é um deus mais conhecido, mas nós temos o deus Conso, que seria mais ou menos uma personificação aí da lua em si. O deus Conso é uma divindade antiga, ele aparece nos textos das pirâmides, que são textos bem antigos na história egípcia, que é uma história muito longa, de 5.000 anos, né? Aparece nos textos dos sarcófagos, ou seja, aparece no Antigo Império, aparece no Médio Império, mas ele vai tomar realmente força no Novo Império, né, que vocês devem conhecer aí, por exemplo, o faraó Ramsés, que é um faraó muito conhecido, ele é um faraó do Novo Império, ele vai fazer parte da tríade tebana, então ele vai ser filho de Mut, da deusa Mut e do deus Amon, que eram muito importantes nessa época. Ele também, nessa época, vai ter até um papel de criação. Ele é descrito como uma grande serpente que colocou o ovo cósmico, da onde tudo ia sair, né? Ele tem um papel muito ligado também à fertilidade, à saúde. Ele também tem muito a ver com o mundo inferior, o mundo dos mortos. Ele também circula por ali, né? Porque afinal de contas, tanto o Sol quanto a Lua vai fazer parte desse ciclo de aparecer e sumir, e quanto um some e o outro aparece, eles estão inversamente no mundo dos mortos e no nosso mundo aqui. Então ele também tem essa ligação com o mundo dos mortos, né, com o julgamento dos mortos. Ele é dito muitas vezes por ser um deus muito agressivo, um deus muito, assim, cruel, né, muito forte, justamente porque ele lida com essas questões de vida e morte, né? A gente vê as fases da lua, ele está sempre morrendo e renascendo, tem toda essa questão, mas a gente tem umas outras coisas interessantes sobre a lua aí no Egito também, além dessas divindades. Os egípcios, eles tinham um calendário solar e um calendário lunar. O calendário lunar era justamente o calendário mais utilizado para as festividades religiosas. Isso não é à toa. Afinal de contas, a lua mexe com os nossos sentimentos, com as nossas águas, era para eles também isso importante, mas ela mexe com o nosso inconsciente também, né? E eles também percebiam isso, essa questão de trazer luz para o inconsciente, de ser um corpo celeste que está na noite e que a noite tem tudo a ver com os nossos instintos, o que a gente guarda dentro da gente que a gente não sabe o que é, e tudo que vem da magia, do divino, de coisas que não são racionalmente explicadas, são ligadas a essas questões inconscientes, portanto, são ligadas à Lua. Então, o calendário lunar, logicamente, era utilizado para fazer as festividades religiosas, né? Além das divindades que eu falei para vocês, era também comum a crença de que a Lua era um olho. O olho Wadjet, que vocês conhecem bem, que algumas pessoas chamam de olho de Horus. Tem muita história com o olho nas mitologias egípcias, tá? Tem o olho do deus Re, deus Sol, que ele perdeu esse olho por aí, e que... eu vou falar de novo, gente. Assiste o vídeo do Abast que vocês vão entender essa história. Esse olho, ele também, esse olho que é dito como a distante, aquela que se foi, é ligado à lua, e nesse sentido ele é ligado a deusas, deusa Bast, deusa Sekhmet, deusa Hathor. Mas ele também é visto como o olho de Horus, o olho que Horus perdeu em sua luta com Sete, tentando defender o seu pai Osíris. E por isso, em muitas representações do olho de Horus, a gente vai ver a lua crescente, a gente vai ver a lua sendo representada, ligada ao olho de Horus, por causa de todos esses olhos que temos por aí, e todas essas histórias com olhos. Na Grécia, nós vamos ter principalmente 3 divindades que são mais ligadas à lua. Uma é a lua mesmo, Selene, que é a personificação da lua. Depois nós temos
Ártemis, que lá em tempos pós-clássicos, depois do século V, antes da Era Comum, ela começou a ser associada à Lua, e também o seu irmão Apolo começou a ser associado ao Sol. E a gente tem Hecate também, que é a grande deusa feiticeira maravilhosa, relacionada à noite, relacionada à lua, que eu já falei para vocês, também relacionada à lua crescente com a estrelinha lá, já contamos essa história. Mas Selene é a lua mesmo, tá? Inclusive é o nome da nossa lua. Nossa lua se chama Selene. A gente fala lua porque a gente só tem ela, mas ela se chama Selene, é o nomezinho dela. Ela é essa deusa. Ela é descrita como irmã do Sol. Ela é uma deusa, na verdade, muito mais antiga, que teria vindo de crenças proto-indo-europeias, ou seja, de sociedades que eram muito mais antigas que a sociedade grega, tanto que ela é meio que enfiada no panteão clássico grego ali. Ela meio que aparece ali, porque ela veio de coisas muito mais antigas e as pessoas ainda cultuavam ela, então ela acabou entrando lá. Só que acredita-se, né, os estudiosos dessas culturas proto-indo-europeias acreditam que antes ela era um homem, que ela era o deus Lua também. Você vê que não é uma coisa assim tão incomum a Lua ser um homem, antigamente, né? Talvez porque antigamente, em diversas culturas diferentes, que não é o caso da grega, porque a grega é bem patriarcal, bem machista, as pessoas tinham um outro olhar para estas energias. Não viam elas só como femininas, viam elas como tanto femininas como masculinas, certo? Enfim, a Selene era descrita, geralmente, por exemplo, nos Ilhos Homéricos, a gente vai ver isso, como uma deusa muito linda, lua, né, gente? Uma deusa muito brilhante, uma deusa com asas, era uma deusa alada, era dito que ela corria pelos céus com sua carruagem, e que ela era maravilhosa, que ela era radiante, que ela se banhava nas águas do mar, claro, né, tá sempre ligado ao mar e tudo mais. Enfim, que na sua órbita ela puxava para ela o amor dos homens. Ela teve muitos amantes em muitos das suas mitologias por aí, inclusive Zeus. Para Aristóteles, agora vindo um pouquinho para a filosofia, ele descreveu o universo, que eu descrevi muito bem a visão dele lá no vídeo das estrelas, então não vou falar tudo sobre isso aqui novamente, mas para ele o universo, claro, tinha a Terra, né? Todo o universo girava em torno da Terra, né? Ele acreditava nisso, e tinham várias esferas, que inclusive eram várias esferas musicais, vamos ver lá no vídeo das estrelas, que isso é muito bonito, mas a esfera que estava a Lua, ela marcava a fronteira entre a esfera dos elementos mutáveis, que era a terra, a água, o ar e o fogo, para as estrelas imperecíveis. Então, a Lua, com essa característica de ser mutável por si só, e de lidar com coisas inconscientes, e com magia, e com coisas que não são racionais, ela marcava essa fronteira. Então, ela é a própria mudança, né, a Lua. Então, ela marca essa fronteira do que a gente enxerga aqui, água, fogo, terra e ar, né, desses elementos físicos, para algo imperecível, não compreendido, mas divino. E Aristóteles acreditava que a Lua, toda vez que a Lua, que estava lá girando, vamos dizer assim, nessa esfera dela, que ela chegava pertinho da Terra, ela chegava a tocar a Terra. Não sei muito bem como é que ele imaginava isso, mas toda vez que ela tocava, até, talvez do outro lado, que sei lá o que ele pensava, toda vez que ela tocava a Terra, ela se maculava, ou seja, ela se machucava. Então, quando ela voltava, ela estava cheia de manchinha. Ela era para ele, então, muito pura, muito maravilhosa, que se ela tivesse, assim, contato com a substância da terra, com a substância física, ela já se sujava, entendeu? Essa era a Lua para Aristóteles. Bom, como eu falei sobre a deusa maia da Lua e a sua relação com o coelho, eu vou falar sobre ela, então, um pouquinho mais aqui. Para começar, que para os maias, sim, havia uma deusa Lua, ou mais, mas também havia um deus Lua, porque existe um mito maia muito conhecido, que é um dos grandes mitos de criação que eles têm, que é dos irmãos gêmeos, os grandes heróis gêmeos,
E no final de toda enfim, a jornada heróica desses dois irmãos gêmeos, eles são transformados no Sol e a Lua. Então, portanto, um desses gêmeos é a Lua, né? Mas nós temos, sim, algumas divindades Lua, né? Eu falo algumas porque nem todos os estudiosos vão identificar como uma só, tem algumas variações, né? Mas, enfim, existe um mito muito bonito, muito interessante sobre a divindade Lua, de que, de alguma forma, ela teria destruído a Terra, e aí ela foi punida. E, sendo punida, ela sangrou, que é o início da menstruação. Este sangue foi recolhido em 13 jarros. Dentro destes 13 jarros, tinha sangue que era venenoso e que criou animais peçonhentos, por exemplo. Tinha também sangue que era de plantas, como se diz, medicinais, plantas medicinais, tá? Então, tinha 6 que eram de veneno, 6 que eram de medicina, de saúde, que salvavam. E no último, no 13º, estava a Lua novamente, ela renasceu. Ela renasceu, ela subiu aos céus e ela passou junto com o Sol, dar origem à humanidade. Então isso é muito bonito, porque vai falar tanto do sangue menstrual em relação aos ciclos da Lua, ao ciclo da mulher, e também na capacidade que a Lua tem de mostrar para a gente o início e o fim, a morte e a vida, o veneno e a medicina, ciclos, né? Fases que a gente tem também, coisas que estão no nosso inconsciente, né? Isso aqui é interessante. Em outros mitos maia, a gente vai ver a questão do coelho, a gente vai ver que a Lua não era mulher do Sol, esposa do Sol, mas sim mãe do Sol, ou avó do Sol, e que o Sol tinha outros irmãos, e que esses irmãos, ele era o filho caçula, e que esses irmãos enchiam o saco dele, sempre estavam dando trabalho para ele, pegando no pé dele, e que a mãe acaba transformando esses irmãos em coelhos, por isso que ela aparece segurando o coelho, né? Enfim. Vamos falar então do nosso Brasil, vamos falar dos povos tupi. A lua em tupi, ela é chamada Jaci ou Yaci, que significa luz que ilumina ou luz dos olhos. Ela é considerada a guardiã da noite, protetora das plantas, dos amantes e da reprodução. E ela é irmã de Guaraci, que é o sol. A lua, para os tupi, ela organiza o calendário, ela organiza os rituais também. E tem um mitozinho bonitinho também, que vai dizer que o Deus Sol um dia cansou de estar trabalhando, todo dia ter que acordar ali e fazer o que ele estava fazendo, né? Era um ofício eterno. Aliás, acordar não, ele nem acordava porque ele nem dormia, porque não existia lua ainda. Então, ele estava cansado pra caramba, né? Porque assim, não tinha paz, né? Não tinha paz. E aí um dia ele dormiu porque não aguentou mais. E aí o mundo caiu numa escuridão total, né? Como resolver isso? Então, para iluminar a noite, né, Nhanhanduru criou Jaci, que é a lua. Mas nada é fácil. Porque o sol acordou e falou: que bom, agora eu vou trabalhar só de dia, você aí trabalha de noite. Mas uma onça apitou os dois. Eles acabaram escapando e o eclipse acontece justamente porque essa onça acabou pegando sol e acabou pegando a lua, e de vez em quando ela ainda faz isso. Mas eles sempre escapam, então dá tudo certo no final. E tem mais uma parte do mito que é muito bonita, que é que Guaraci, que é o sol, estava muito apaixonado pela lua, mas ele não sabia o que era isso ainda. Ainda meio que não existia o amor. Então ele foi pedir para Nhanderu para criar Ruda ou Rudá, que seria o amor. E um mensageiro para conquistar o seu amor, que era a lua. O amor, ele não conhecia luz e escuridão, então ele unia, esse mensageiro unia os dois na alvorada, que eles podiam olhar um para o outro. Bom, vou terminar esse vídeo gigantesco, né, com muita dor no coração. Talvez eu faça um outro ainda da lua, porque, gente, é tanta coisa para falar. Aliás, nem falei tudo que eu peguei para falar. Eu sempre falo menos do que eu peguei para falar, sabia? Fico aqui fazendo pesquisa que nem louca. Mas vou terminar com 2 imagens que eu amo. A primeira é o quadro de Van Gogh, Noite Estrelada, que a gente está vendo aí a linda e maravilhosa lua, as estrelas e um movimento no céu que eu acho de uma beleza incrível, que vem mostrar para gente que nada é estático,
A gente pode estar olhando para um céu que parece estático, mas que tudo ali está se movimentando, as estrelas, a lua, tudo na nossa vida se movimenta. E é um céu que parece muito com água, que vai lembrar muito essa relação da lua com a água também, né? E com outra imagem que eu amo, que é uma imagem icônica de um filme que se chama Viagem à Lua, que é de 1902, que conta a história de homens viajando para a Lua. Esse filme é maravilhoso, vejam se vocês encontram para ver. É um filme mudo, mas ele é lindo. E aí as pessoas vão para a Lua e coitada, né? Cai bem no olho da coitada da Lua e elas vão com essa navezinha aí. Maravilhoso, né, gente? Mais uma vez aí a Lua com essa coisa com o olho. Espero que vocês tenham gostado. Mandem esse vídeo para quem vocês acham que gosta muito da Lua. Se não deixou, deixa o like, deixa seu comentário e até o próximo vídeo.